Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje estamos abrindo uma aula exclusiva para você que está aqui ao vivo, para você que vai assistir depois da gravação e também para todos os nossos apoiadores da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a professora doutora Gisele Eugênio, que vai trazer para nós uma visão sobre qual a razão das doenças psicossomáticas, né? Eu sei que existem pessoas que têm sintomas e dores no corpo que são causadas pelo sofrimento emocional. Ahá! E o que será que a nossa professora, a doutora Gisele Eugênio, vai explicar sobre esse tema? E aí, está curioso? Então fica aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram e principalmente nossas aulas que estão disponibilizadas no YouTube. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, praticamente, não perca mais tempo e clica no link que vou deixar na descrição abaixo desse vídeo ou na bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like. E agora, doutora Gisele, eu passo a palavra para você. Muito boa noite para todos vocês que estão aqui presencialmente na gravação dessa aula. Sejam todos muito bem-vindos. E para você que está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que você estiver assistindo aí. E hoje eu resolvi trazer esse tema porque recentemente eu estive num evento e aí nós fomos presenteados, uma amiga minha, né? Ela nos presenteou com uma carta muito especial. E eu falei assim, puxa vida, precisamos levar isso lá para Praticadamente, para os nossos terapeutas conhecerem isso também. Lá o cunho da palestra era outro, era um cunho para o público final, e aqui eu estou falando com terapeutas. Então a minha linguagem aqui vai ser um pouquinho diferente com vocês. Afinal de contas, todos aqui diariamente, uma, duas vezes na semana, não sei como é a agenda de vocês aí, vocês se deparam com clientes e principalmente com aqueles clientes que vêm cheio de dor. Então, eu vou fazer uma explicação geral aqui, até para a gente calibrar o nosso assunto. E o grande presente que eu quero trazer para vocês é a carta do sintoma, né? E eu vou disponibilizar depois lá no nosso grupo, tá? Eu vou deixar essa carta lá também no nosso WhatsApp, para que vocês tenham acesso a ela e se quiserem usar. Inclusive, se vocês forem dar palestras, que é uma boa para vocês falarem isso, ou mesmo dar uma adaptadona, assim, até para usar como um script com o seu cliente na terapia. Então, eu vou trazer aqui. Hoje, o meu apoio de slides, ele tá pouquinho, viu, gente? Vocês são acostumados com aquele monte de slide que eu trago. Hoje só tem 12 slides, porque tem firula no meio do caminho aqui, que eu dou uma repetida. Tô vendo o André, a Lília e o seu Homero aqui na câmera. Vocês estão vendo? Perfeito aqui? Então, vamos lá. A carta do sintoma. A doença não é a sua inimiga. Quantos de vocês aqui, eu até vou abrir mais a câmera para ver mais gente, quantos de vocês em algum momento da vida teve alguma dor, alguma doença, que aí foi lá no médico, voltou, foi em outro médico e ninguém descobria a causa daquilo. Talvez até mesmo antes de vocês estarem no mundo do desenvolvimento humano ou de entenderem sobre essa questão de que algumas doenças têm um fundo emocional, né? Quantas vezes a gente já não passou por isso? Se vocês não passaram, que bom, eu já passei muitas vezes. Muitas vezes eu tive alguns sintomas que nenhum médico sabia o que era. Quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano, aí coloca na conta dos 7 anos, que eu estou estudando tudo isso, aí eu aprendi a ouvir meu corpo. E aprendi também que, ó, doença não é a nossa inimiga. Viroses, a Lilian colocou aqui. Eu vou trazer uma lista, gente, para vocês, dessas pequenas sintomatologias que às vezes a gente nem se dá conta e que podem ter um fundo emocional. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui, para vocês refletirem, vocês também, terapeutas, você que está assistindo a aula, o que o seu corpo vem te dizendo? Você já parou para prestar atenção? E se o seu corpo vem te dizendo algo, você tem escutado?
Tudo aquilo que ele está te dizendo, um dia, dois, dali a pouco vem na forma de um outro sintoma. Será que você, terapeuta, está escutando? E para que eu estou trazendo essa reflexão? Para que você, a partir de agora, possa também levar essa reflexão ao seu cliente. Porque às vezes você começa a reparar que aquele seu cliente desmarca uma sessão que agora ele está com dor de barriga. Aí ele desmarca outra sessão que agora ele está com dor de cabeça. Aí ele desmarca outra sessão porque ele está com dor no dedo mindinho, que o pelo do dedo mindinho está engravado. Gisele, o pelo do dedo encrava? Nessas horas, encrava. A Lília deu risada, não encrava, Lília? Aquele cliente que manda mensagem e fala assim, olha, terapeuta, hoje eu não posso. Ele sempre tem uma doença. Será que você pode ajudar esse cliente, no seu papel de terapeuta, a entender essas doenças? E aí, obviamente, a gente vai aqui classificar o que é doença, né? Então, uma doença é uma condição particular, anormal, que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou a função de parte ou de todo um organismo e que não é causada por um trauma físico externo. Gisele, dá uma. Floreia essa frase aqui para ela ficar mais fácil para eu compreender. Então, se a pessoa ela tem, vamos supor, uma doença como dengue. Gente, dengue ela é transmitida pelo vetor, que é o mosquito, que pica uma pessoa contaminada na saliva desse mosquito. Ao picar outra pessoa, ele inocula o vírus que está na saliva do pernilongo, o Aedes aegypti. E ali, uma doença passa para outra pessoa. Então, dengue, ela é uma doença transmitida por um vírus. Então, ela vai afetar o corpo, o organismo, aquele ser humano, aquele indivíduo, de uma forma que vai trazer toda uma alteração da estrutura e da função. Dizer ali como da estrutura e da função. Por exemplo, eu vou continuar aqui no rumo da dengue que eu estou falando para vocês. A pessoa fica inapetente, ela não tem vontade de comer, ela fica com uma fadiga muito grande. Então, existe um vírus. Você faz um exame médico e tá lá, tem um vírus. Isso é uma doença. A gente pode citar aqui algumas outras doenças. Não vou não me alongar. Acho que vocês já pegaram o jeitão da coisa. Seu Homero, tudo bem? Eu tô vendo a câmera do seu Homero. Eu vou perguntar para quem eu tô vendo a câmera aberta. Tranquilo, seu Homero tá aqui? Beleza. Gisele, e diabetes? Diabetes, a gente tem tipos de diabetes. Ela afeta o organismo. Mas ela não é causada por vírus. Não, ela não é causada por vírus. Ela pode ser causada por uma insuficiência da insulina produzida no corpo daquele cliente. Gisele, mas será que a diabetes ela é uma doença só psicossomática? Nós vamos ter que investigar um monte de coisa, porque não necessariamente, mas a gente não descarta. Ela é uma doença. Gisele, se a pessoa resolver o problema emocional, a diabetes vai sumir? Nem todo mundo some. E você, terapeuta, não vai prometer isso. Recente, conversando com um paciente, ele falou assim: olha, minha esposa mudou hábitos alimentares, exercício físico, blá, 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 e zerou o hipotiroidismo dela, de não precisar mais suplementar o hormônio da tireoide. Era uma doença que estava lá, ela teve uma alteração de todos os hábitos dela, alimentar, físico, ela foi trabalhar as emoções dela, e agora ela não tem mais aquilo. Foi só trabalhar as emoções? Não, gente. Eu conheço a esposa, ela também já foi minha paciente. Você pegar fotos dela de 10 anos atrás para ela hoje, é outro ser humano. Tanto que hoje ela fala sobre exercícios físicos e tudo mais. Então, perceba, existem doenças que podem ser revertidas, como a dengue. A gente cura da dengue. Existem doenças que elas não serão revertidas, mas podem ser cuidadas. Então, aqui ele diz que não é causada por um trauma físico. E óbvio que agora eu vou explicar o que é um trauma físico. É tudo aquilo, né? É um termo que a gente vai usar para definir tudo aquilo que é causado por uma lesão, por um evento traumático de fora do corpo, que acontece de uma forma inesperada, por exemplo, um acidente. Então, tá aí, ó, coloquei a imagem para vocês de um osso quebrado, uma radiografia de um osso quebrado.
Recentemente, a gente sabe que o irmão dali sofreu um acidente, precisou pôr pino e tudo mais. Tem como a gente falar que tudo aquilo ali aconteceu por causa de coisa emocional na cabeça dele? A escada era imaginária, ele tomou um tombo imaginário, fraturou o osso em vários lugares de uma forma imaginária. Não, gente, é um trauma. E toda dor em decorrência desse trauma, nós vamos considerar que é uma dor do trauma. Estou usando o exemplo dali, porque ela já usou bastante esse exemplo aqui, já falou bastante disso, né? Mas a pessoa vai lá, bate o carro, quebra uma costela. Gente, é uma dor inenarrável, porque tudo que a pessoa movimenta dói. Eu já quebrei um osso que eu não desejo que ninguém quebre. Eu quebrei o ossinho do cóccix. O meu rabinho agora ele é virado para dentro. Aí sentada, lavando o quintal, e quebrei esse ossinho. E, gente, André, é verdade. Não tem o que fazer, porque não dá para engessar, não dá. Você tem que esperar o organismo resolver aquilo. Eu passei meses sentada em almofadão próprio para hemorroida, porque eu não aguentava ficar sentada para trabalhar. Não tem. Agora, a partir disso, por exemplo, eu tinha alguns probleminhas. O menos pior era sentar. Mas, por exemplo, para ir ao banheiro, gente, era uma dor inenarrável. Porque cada vez que o esfíncter fazia a força para eliminar as fezes, o ossinho mexia, o ossinho quebrado mexia. E aí doía tudo de novo. Percebem que agora eu tinha uma dor, mas originária de um trauma. Então a gente precisa entender isso. Tem uma origem daquela doença, daquele trauma. Então a pessoa viajou para um lugar endêmico de determinada doença e teve aquela doença. Gente, ela esteve em contato com um vetor de risco. Para quem é doador de sangue, quando a gente vai lá no Hemocentro, pelo menos aqui em Campinas é assim, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no Hemocentro da Unicamp, eles te perguntam, viajou para fora do estado de São Paulo recentemente? Aí você diz assim, ah, viajei, para onde você foi? Eu fui para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é endêmico de doença, ela libera doação. Aí eu viajei para uma região endêmica de uma doença, ela corta a doação. Por quê? Pode ser que você foi inoculado com aquele vírus. Pode ser que você esteja doente e aí, consequentemente, na doação, seu sangue depois vai ser descartado. Então, se existe uma origem daquela doença, nós vamos investigar. Porém, contudo, conquanto, eu já falei de doença e de trauma. O nosso assunto aqui são as doenças psicossomáticas. E o que são doenças psicossomáticas? Também chamados de transtorno de sintomas somáticos. Soma, gente, é corpo. Então, se eu tenho uma doença mente, somática, corpo, eu tenho uma doença de corpo e mente. Elas são provocadas por alterações emocionais e causam agora um sintoma físico. Falta de ar, coração acelerado, tremores, diarreia, tudo isso sem uma doença aparente. Então, a pessoa chegou lá no PS do hospital com um quadro de diarreia. Vai ser feita toda uma anamnese. Né? Por exemplo, eu usei o exemplo aqui da dengue. Dengue causa diarreia, então vai ser feito um exame de dengue, tá negativo. Aí vai ser feito um outro exame lá para ver se não é uma infecção alimentar. Deu negativo. Então, isso vai ser observado. Não tem causa aparente. Então, a gente precisa resolver agora a causa psicossomática disso. E aí, para quem talvez nunca tenha ouvido sobre doenças psicossomáticas, um minutinho antes da aula, estava eu aqui olhando, checando os slides, se estava tudo bem, e resolvi colocar a definição de doença psicossomática para vocês. E eu me deparei com esse quadro aqui. Na verdade, é um texto que está nesse site embaixo aqui, ó, como que é o endereço? tuasaude.com, blá, blá, blá. Vocês anotam aí, entra lá que vocês leem o texto inteiro. Mas as doenças podem ser consideradas psicossomáticas. Então, lá, região do estômago. Dor ou sensação de queimação, náusea, piora de gastrites ou aparecimento de úlceras gástricas. Tudo isso pode ser psicossomático. No intestino, diarreia, prisão de ventre. Na garganta,
sensação de nó na garganta. Sabe aquela coisa que você fica assim, quer engolir, mas não vai? Que fica preso aquele bololô na garganta? Então tá lá. Irritações mais fáceis e constantes de garganta e amígdala. Aquela pessoa que vive com o bichinho do ran-ran. Agora eu entreguei minha idade, né? Eu sou da época do comercial do bichinho do ran-ran. É aquela pessoa que tá toda hora assim, sabe? Aquele pigarrinho que fica na garganta. Pulmões. Sensação de falta de ar ou sufocamento, podendo inclusive simular doenças pulmonares ou mesmo cardíacas. Você vai lá conversar com essa pessoa, parece que ela tem de fato uma questão ali no pulmão, que ela não consegue puxar o ar. Músculos e articulações. Quer ver o que é muito comum? Pessoa que tem isso aqui, ó, ombros, pescoço travado. Isso, Andréa. Não é aquela pessoa que tá aqui, ó, já vou dar dica para vocês. Já leva essa dica e anota. Aquela pessoa que ela precisa carregar o mundo nas costas. É pesado, né? A gente tem aquela imagem do Charles Chaplin, no filme dele lá do ditador, que é ele carregando o mundo nas costas, né? Então, gente, essas tensões, contraturas, dores, dor nas costas, gente, dor na perna. Tem gente que sente dor na perna, dor no joelho. Nossa, o joelho dessa pessoa dói demais, né? Como? E aí, o que será que é tudo isso? Olha lá, coração, sensação de dor no peito, que pode ser confundida com infarto. Recente, eu tive uma paciente minha no consultório odontológico, isso. Que ela veio para mim, ela fez assim, ai, doutora, eu acho que eu contei para a Lilian isso num dos nossos encontros de aula. Ela virou para mim, ela falou assim, ai, doutora, eu acho que eu tô com Alzheimer. Moça, 42 anos, ela tem a minha idade. Eu acho que eu tô com Alzheimer. Eu falei, mas me conta, por que você tá com Alzheimer? Porque eu fico balançando a minha mandíbula. Quando ela para e faz mais ou menos assim, eu não sei se vocês conseguem me ver, eu vou até parar a tela aqui para vocês me verem. Aí vocês vão entender. Cadê? Aqui. Ela parada assim, com a boca em repouso, que o dente não tá mordendo. Então, ela parada assim, se eu olhava ela de lado, a mandíbula dela fazia assim. Ela tremia um pouquinho. Aí ela vira para mim e fala assim: eu tô com Alzheimer. Eu falei, mas como assim Alzheimer? Me conta, de onde você tirou essa ideia do Alzheimer? Não, porque eu consultei o Dr. Google, nosso amigo Dr. Google, que explica tudo sobre doenças, né? É assim que 90% do povo descobre que doença que tem hoje em dia. Se não é no Dr. Google, no Dr. Instagram, no Dr. TikTok e até no Dr. YouTube. O Dr. YouTube talvez seja um que eu, talvez, dê uma confiada. Aí ela falou assim, não, mas eu vi que tremor na articulação é do Alzheimer. Isso, Lili, a pessoa se consulta com o Dr. Google, o Dr. Google não é preparado para acalmar esse paciente, né? Aí a pessoa se apavora. Aí eu virei e falei assim, então, se você leu inteira a descrição, porque para você ter um Alzheimer que já está comprometendo a articulação mandibular para chegar nessa tremedeira, você já perdeu muitas funções do seu corpo. Não que não exista tremor da região de arcada, porém, para chegar nisso, está muito avançado. Você está com esquecimento, você está com não sei o quê, você está com não sei o que lá. E ela, não, 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 não. Eu falei assim, então não é nada disso. Como é que está a sua vida? Como é que está o estresse? Aí a mãe dela estava junto, ambas são minhas pacientes. Ela virou e falou assim, doutora, todo dia essa menina tem uma dor. Que hoje eu nem ouço mais. Antes eu preocupava, eu ia procurar um médico para atender ela. Hoje ela me liga e fala assim, mãe, hoje tá doendo não sei o quê. Eu deixo para lá. Eu não dou mais atenção. E aí eu conversei com ela justamente, eu já tinha recebido a carta do sintoma, e aí eu conversei com ela justamente dentro dessa ferramenta. Ela foi no neuro, tá? Porque ela falou que ia desmarcar o neuro depois de conversar comigo. Eu falei, não vai não? Você vai no neuro. E depois que você for no neuro, eu quero saber o resultado. Aí o neuro pediu lá para ela só um exame de eletromiografia, porque ela falou que sente dor no braço, que ela estava infartando. Pediu só para desencargo de consciência, só para saber que não tem nada. Essa é a função. O médico tem que pedir mais mesmo, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Rins e bexiga, sensação de dor ou dificuldade para urinar. Então, aquela pessoa que às vezes tem uma dor que não tem causa aparente. A pessoa bebe água e tá lá com sintominha como se ela tivesse uma pedra no rim ou na bexiga. Né? Pele, coceiras, ardências, formigamentos.
Gente, tudo isso podem ser sintomas psicossomáticos. Região íntima. A gente tem lá diminuição de desejo sexual, impotência, dificuldade para engravidar, ciclos menstruais hiperlongos ou ínfimos. A mulher para de menstruar. Gisele, como assim ela para de menstruar? Gisele, dá um exemplo. Imagine, gente, a sua cliente que te procurou que ela não consegue engravidar. E aí, no meio do caminho, você descobre com ela que ela tem muito medo de ser mãe. A menstruação é um mecanismo natural do nosso corpo para falar que ovulou, que soltou a ovulação. Então, é até uma forma que médicos controlam para saber ali o período que você está no período fértil e tudo mais. E aí, de repente, ela perde completamente o parâmetro. O médico não tem nem como calcular que dia que é o período fértil dela. Como é que ela vai engravidar? Porque lá dentro da cabeça dela, ela fala, eu não quero, eu não posso ser mãe. Não tenho capacidade de ser mãe. Ser mãe é muito difícil, sei lá, o que sua cliente vai falar. Né? A gente pode ter mulheres com hipervaginismo, que é uma infecção recorrente na região de vagina. Talvez a questão dela ali com o parceiro, ela está repulsando esse parceiro. Então ela sente uma dor que ela não consegue suportar. É uma doença que ela está provocando ali, justamente para não ter esse contato físico. Deixa eu ver aqui que no... Mulher grávida, estressada, tem útero frio e gera bebês mais quietos, o que é ruim para o feto encostar nas paredes. Gente, pensa aqui. Vamos nessa ideia aqui que o Ermo trouxe para nós. Imagina uma mulher que ela descobriu que está grávida e agora vou colocar um medo de gestar, medo de ter esse filho. A criança ali dentro, ela está recebendo uma informação dessa mãe. Você acha que essa criança, ela quer lembrar a mãe que ela está lá dentro? Vocês acham que essa criança, ela quer chutar, quer pular, quer fazer acontecer na barriga da mãe para lembrar ela, para lembrar a mãe que ela está grávida? Se essa mãe está com medo de ter filho, a gente acha que a criança não está entendendo nada. A criança está entendendo tudo. O sistema nervoso começou ali a formação, e é um dos primeiros sistemas que começa a formação intrauterinamente. Ela já está captando tudo o que está acontecendo, principalmente com a mãe. Agora, aquela mãe que está lá muito feliz, muito contente, cada vez que o filho dá um pulinho, ela filma, ela conta para todo mundo, ela esparrama aos quatro ventos que ela está grávida. Gente, essa criança está recebendo uma outra informação. Estou dizendo que essa criança não vai crescer com traumas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porém, a gente começa a entender algumas diferenças. Até o Irma colocou aqui. No futuro, pode ser até essa razão lá da mãe, que estava estressada, que o bebê era muito quietinho, que pode originar algumas doenças. Gente, isso é real. Né? No meu formulário, quando eu vou fazer um atendimento, eu mando um link para o meu cliente para que ele responda algumas perguntas ali. E no meio dessas perguntas, tem duas que para mim são importantíssimas. A primeira é, está tomando algum remédio? Qual? Porque com base na lista de remédios que esse cliente traz para mim, eu vou jogar na internet, volto umas aulas aqui atrás, né, André? Que a gente tem uma aula de farmacologia que eu dei, volto nas aulas aqui atrás para vocês entenderem mais ou menos o caminho que a gente segue. Mas eu vou lá e eu pesquiso no bulário online que remédio que é aquilo, para que que serve, qual é o efeito, porque ali ele já vai me dar algumas dicas. E a segunda pergunta é: existe alguma dor no momento? Porque se a pessoa já me coloca lá assim, eu sinto muitas dores no joelho. Quando eu estiver aqui, frente a frente mesmo no online, tá, gente? Mas eu estiver junto dessa pessoa, eu vou perguntar para ela. Você colocou aqui no formulário que você sente dor no joelho. Me explica essa dor? Gisele, tem 2 meses que eu caí de uma escada e eu quebrei meu joelho. Gente, isso é psicossomático? A pessoa caiu, é trauma. Tem uma razão física para ela sentir essa dor. Cliente, você está indo na fisioterapia? Não estou fazendo fisioterapia, mas ainda dói. Virou tempo também, o frio doeu um pouquinho mais. Não, normal. Célula de defesa migra para essa região, por isso que dói um pouquinho. Percebam que agora eu ainda dei mais um conhecimento para esse meu cliente, mas falei para ele assim, não, tá tudo bem, não vou mexer com isso. Gisele, eu não sei. Do nada começou essa dor.
Essa dor, olha, ela me acompanha há tantos anos, é mesmo? Como que é a primeira vez que você lembrou que você teve essa dor? Ah, quando eu perdi um emprego. Nossa, você perdeu um emprego? Bacana. Me conta, o que que aconteceu lá naquele emprego? Nossa, eu tinha um chefe, tudo ele queria que fosse do jeito dele e eu queria que fosse do meu jeito. Inflexibilidade. Dor no joelho. Daqui a pouco eu vou dar uns caminhos aqui para vocês entenderem isso, para vocês aprenderem. E aí o irmão também colocou aqui pra gente outra frase. Tem pessoas que transformam doenças em muletas afetivas. Lindo isso, irmão. Obrigada por essa contribuição. Justamente porque quanto mais dodói, mais essa pessoa recebe atenção. Uma coisa é o fundo emocional que está por trás das doenças psicossomáticas, outras os fatores aleatórios externos que geram disfunções no organismo e o deixa doente. Esta é a diferença de ser doente. Uma coisa é estar doente. Então, a pessoa teve uma dengue. Outra coisa ela é ser dengosa. Agora ela subiu o nível neurológico. Agora ela é a doença. Então, assim, você vai falar com ela, ai, não, mas eu tô com dengue. Não, mas só pra você ouvir um áudio aqui, dá pra você fazer isso pra mim. Ai, não, mas eu tô morrendo, não dá. Posso pegar pesado? A pessoa é depressiva. Não, mas é minha depressão. Eu não posso fazer isso porque eu sou depressiva. Peguei pesado. Não, você não é depressão. Você está em depressão. Tem aula de nível neurológico aqui, porque quando eu vou para o nível neurológico de identidade, eu sou a doença, cara, não tem como eu deixar de ser. Tem. Porém, dá muito mais trabalho. Aí agora, nada que essa pessoa vai fazer na vida, ela pode, porque ela é aquela doença. A doença está primeiro. Prazer, eu sou depressivo e me chamo Zé. A doença vem primeiro. Você acha que o seu cliente não é assim também? Quantos escrevem no meu formulário, e talvez no formulário de vocês, não sei como é que vocês fazem a anamnese, sou depressivo há tantos anos. E eu pergunto, você me escreveu aqui que você é depressivo ou ansioso, né? Sou ansioso. Aí fala assim, ah, não, porque eu tenho muita crise de ansiedade e tal. Quem falou para você que você é ansioso? Quem disse que você é depressivo? 90% foi o Dr. Google. Instagram, TikTok, whatever. Conheceu alguém depressivo? Nossa, gostei desse negócio. Acho que eu vou ser isso também. Porque, nossa, aquela pessoa ali ela é doente, todo mundo cuida dela, e precisa tanto ser cuidada, você é doente também. Isso são doenças psicossomáticas. São doenças que existe um ganho secundário por trás dessa doença. Anota isso, grava isso aí. A doença, ela tem um ganho secundário. Enquanto esse ganho secundário for alimentado, essa doença vai persistir. Desses muitos treinamentos emocionais que eu já percorri na vida, nesses 7 anos aí, conheço o caso de uma pessoa que teve câncer de mama, doença real. Câncer de mama, fez exame, tarará, câncer, beleza. Fez todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, fez mastectomia, né? Tirou a mama doente fora, beleza, tá ok. Durante todo esse período, parou de trabalhar para se cuidar, marido dava suporte, todos os filhos estavam em casa, netinho toda hora estava lá, fazendo carinho com a vovó. E aí a doença entrou em remissão. A remissão, quando o paciente tem câncer, o que a gente fala, né? Ele só está curado depois de um bom tempo sem a doença. Até lá a gente diz que está em remissão da doença. Ela entrou em remissão. Não tinha mais dor, não tinha mais nada. Graças a Deus, ficou boa. Mas graças a Deus para mim, né? Talvez para vocês aqui é graças a Deus também. Que a gente não está passando por tudo aquilo. Mas o que aconteceu na vida dessa pessoa quando entrou em remissão de uma doença real? A família parou de visitar toda hora, os netinhos não estavam mais lá. O que o sistema nervoso falou? Gente, isso é inconsciente, tá? O cliente às vezes não tem noção disso. O que o sistema nervoso disse para ela? Opa, peraí, enquanto você era doente, sua família estava por perto. Agora você está saudável,
você não tem mais sua família por perto. Divertidamente, lá dentro da cabeça dela, faz o quê? Acha uma nova doença. E ela entrou em estado de depressão. Eu a conheci fazendo, né, o treinamento por causa desse estado depressivo. Pronto, mais uma doença para todo mundo cuidar. Só que vocês concordam comigo, gente? Vocês são terapeutas, vocês são gente grande. Vocês concordam comigo que para uma família leiga, a gente está falando de leigos, tá? Um câncer tem uma possibilidade de matar essa pessoa muito maior do que uma depressão, que muita gente fala que é frescura, falta de Deus e falta de louça na pia. Estou falando que é falta de Deus, depressão. Estou falando que o leigo lá fora é isso que uma pessoa em depressão ouve. Ah, isso é frescura, imagina, agora você não tem nada. Tá caçando doença para ficar em casa sem fazer nada. E aí o tiro saiu pela culatra. Porque ao invés de receber todo aquele amor e apoio da primeira doença, agora ela recebeu rejeição e exclusão. E agora doeu mais. Um pouquinho antes aqui a gente estava falando de doenças, né? Baseado no Reich, então a gente tem lá rejeição, abandono, as feridas emocionais que a gente. Peraí, que agora eu vou ler o que vocês escreveram aqui. O bar, né? Ah, peraí que eu vou chegar isso no outro slide. Não vou ler agora, não. Daqui a pouco eu falo sobre isso, irmão. A associação à doença tira o peso da desistência de melhorar. A frase é do Denilson. Que vem junto com a história da muleta, né? Emocional da doença. Porque se a pessoa agora ela é aquela doença, agora ela tem um bom pretexto. Gente, o pretexto é real, tá? Ela tá doente mesmo, não são vozes da cabeça dela, não. Tudo isso daqui que tá nessa lista, a pessoa tá sentindo de verdade. Não é coisa da cabeça dela, dói de verdade. Agora, qual é o fundo? Um formigamento pode ser um princípio de infarto. Pode ser que nem eu tô tendo agora, que eu tô sentada em cima da minha perna. Então, meu pé começou a formigar porque eu tô sentada em cima da perna. Vou até mudar de posição, inclusive. Às vezes, o povo fica lá segurando o celular nessa posição, e aí formiga pontas de dedo, formiga braço. Isso é emocional? Não, cabeção, isso é postural. Tá muito tempo, tá fazendo força. Solta. Gente, esses dias eu vi até essas coisas que aparecem da Shopee, assim, você tá rolando feed, aparece um vídeo de alguém vendendo algo da Shopee. Era um segurador de celular, era um anel que você punha, aí ele ficava com um ganchinho assim pra dentro, como se fosse o seu dedo mindinho que segura o celular. Então era pra você não precisar ficar segurando o celular. Aquelas coisas inúteis que para alguém é útil. É melhor usar esse anelzinho do que ficar tendo formigamento lá do dedo segurando o celular. Percebem a quantidade de coisas que às vezes nós sentimos? Uma enxaqueca, uma irritabilidade, olha lá, sistema nervoso. Perda de motricidade, então a perna para de andar, o braço começa a doer para se mexer. Gente, vamos prestar atenção. Esse aqui é um pressuposto da PNL. O Irmo fala um pouquinho diferente, porém dentro do pressuposto da PNL está aqui. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Se o meu corpo está doente, isso pode influenciar minha mente. Então, vou pegar lá o exemplo da pessoa com câncer. Nós temos aula falando, né, sobre o câncer de mama aqui em algum outubro rosa aí para trás. Às vezes a pessoa ela está com aquele câncer, aquela doença, uma doença real. Porém, ela entra num declínio emocional do tipo, eu posso morrer a qualquer momento. Então, ela entra num luto próprio em vida. Como existem pessoas que, mesmo doentes, vão lá e vivem a vida normal, como se nada tivesse acontecido. De repente, você vê lá a pessoa, dependendo de qual câncer dessa pessoa, vai fazer uma quimio, ela perde o cabelinho. Aí você olha, ela fala assim, amiga, eu tô passando por uma doença assim, assim, assado. Nós temos uma colega, né, que já ministrou aula, posso falar isso porque ela tá publicando tudo isso no Instagram dela lá, pessoal, de como ela tá passando pela questão dela, trazendo informações do tipo, hoje tá mal, hoje eu tô mais baqueadinho, hoje eu tô mais triste, hoje eu tô mais alegre. Vem, Denilson, diz. Hoje, só para falar com relação à doença e tal, aos 5, 6 anos atrás, a minha mãe teve câncer do adenal. E o interessante é, assim, hoje parando para pensar, refletindo toda essa história, ela, passando pela doença, enfrentando tudo que tem que enfrentar e tudo mais, estava mais confiante e feliz do que nós, os familiares que estavam, que é só eu e meu pai, né, eu sou filho único, então nós estávamos mais aflitos
que ela, lúcida, consciente, orientada, sabendo o que estava acontecendo, ela tinha mais esperança. Então, a personalidade molda, né, essa questão do influenciar. Total. Você falou, eu fiquei arrepiada de início. Porque corpo e mente formam só sistema. O corpo da mãe estava passando por uma questão que precisava de cuidado, mas a mente dela não se abalou. A mente dela falou assim, E, não, e a fé também ajuda muito nessas situações, né? Eu vejo diz. pessoas falando que não acreditam em Deus e tudo mais, e aí vai de cada um, né? Cada um é livre para escolher, mas assim, a fé ajuda muito a enfrentar todos esses problemas. Com toda certeza concordo em gênero, número e grau. Porque quanto mais essa pessoa se centra, e se centra até mesmo numa rede de apoio, tá? Família, talvez um terapeuta, amigos, a religiosidade. E aqui eu tô falando religiosidade mesmo, tá, gente? Independente da porta que essa pessoa entrar para encontrar a sua espiritualidade. Pode ser, Gisele, mas a pessoa é uma pessoa ateia, ela não acredita em Deus, mas ela terá convicção de algo. Eu não quero dar spoiler, não vou, porque tem gente que não assistiu o Divertidamente 2, mas tem um momento do filme que mostra isso. Eu lá com uma criança do meu lado, minha mãe do outro lado, aí a hora que aconteceu isso, eu fiz assim, não! Sozinha no cinema, né? A criança olhou pra minha cara, tipo, não, o quê, tia? Você tá louca? Mas porque justamente era essa quebra. Não vou contar o que que aconteceu, mas é essa quebra, entende? Então, tudo isso agora influencia esse indivíduo. E aí, para eu poder ler a frase que o Irmão colocou agora há pouco ali, tá aqui, ó. Entendam, a doença não sua inimiga. E não são só vozes da minha cabeça. Tá aqui, ó. Eduard Bach falava que a doença é nossa amiga. Eduard Bach, dos florais de Bach, né? Que foram criados com base nessa premissa. O irmão que trouxe essa informação pra gente aqui. Por que que Bach acreditava nisso e por que que eu tô afirmando isso para vocês? Que a doença, ela não é sua inimiga. Não, a doença, ela tá aí para te alertar que algo no seu corpo não está bem. Até mesmo uma doença, e agora eu vou citar aqui, o câncer, o diabetes, algo no seu corpo não está bem. Uma depressão, uma ansiedade, a dor no joelho, a dor na coluna, aquele nervo ciático que não melhora, faz fisioterapia, faz, massagem, toma corticoide, não melhora. O que está acontecendo? O que seu corpo está querendo falar para você? Você vai perguntar isso para o seu cliente. Cliente, o que teu corpo está querendo te dizer? E aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Já vou chegar aqui. Quando a gente está falando tudo isso, existem alguns meios da gente aprender um pouco sobre doenças, né? Então, por exemplo, para quem gosta muito de estudar medicina germânica, é um meio. Gisele, como que você faz? Então, algumas vezes lá o indivíduo fala que está com uma dor no joelho. E como que é essa dor? É dor quando eu ando, quando eu faço, quando eu... Joelho direito ou joelho esquerdo? Porque isso, para quem trabalha com as doenças como as melhores amigas da terapia, a gente vai entender também aqui o rumo da prosa. Mas vou deixar de lado a parte do direito ou do esquerdo, só vou falar da dor no joelho. Eu jogo lá no meu Google, dor no joelho, medicina germânica. Algum site vai me trazer essa informação. Normalmente é de uma moça que eu vejo muito, eu sigo ela no Instagram, gosto muito do conteúdo dela, que vai legal e me falar assim, ó, doença no joelho para é, a medicina germânica, quer dizer isso, flexibilidade, locomoção, rigidez, parará, parará. Eu vou ler tudo aquilo. E agora eu vou lançar perguntas para o meu cliente, para que meu cliente agora se conecte com essa informação. E aí talvez ele comece assim, realmente, quando eu faço tal coisa, dói mais. Quando alguém briga comigo, me obriga a fazer coisas que eu não quero, dói mais. Quando eu tô mais travado, eu fico assim. Depende da doença agora aqui, ok? Então, esse é um jeito. Porque a doença só está dizendo que algo não está bem. Na verdade, é um sintoma, porque o que eu tô vendo ali é o sintoma desse indivíduo.
E algo que eu quero deixar muito claro, parece ser muito óbvio, só que eu sou da teoria de que o óbvio precisa ser dito. Cuidados médicos versus terapia. Gente, a gente não é não inimigo do médico. A gente não tira remédio. A gente não diz para o paciente, para o nosso cliente, que aquela dor que ele está sentindo é emocional. Sem antes ele dar um pulinho ali no nosso amigo médico. A Gisele, mas está na cara que é emocional. Beleza, se você fez 5 anos de medicina, fez sua residência dentro de alguma área e está apto para fazer diagnóstico, tudo bem, afirma o que você quiser. Se você não estudou o tanto que o médico estudou, você vai pedir para ele dar um pulinho lá no médico e ver se aquele sintoma não pode estar de alguma forma ligado com alguma doença real. Mesmo que seja uma doença que possa ter um fundo emocional. Diz ele, como assim? A gente sabe que diabetes pode ter um fundo emocional. Isso quer dizer que o cliente não vai tomar o hormônio da diabetes? Não vão deixar lá a glicemia dele chegar a 400, 500, 600, 800, porque é emocional? Denilson trabalha em hospital. Denilson, o que acontece se a diabetes chegar nesse ponto? Se chegar a mais de 400, tu diz? Uhum, Começa a dar problema no sangue, né? Ele fica ácido. pois é. Agora imagina tudo isso e comprometendo outros órgãos. E esse paciente, porque, não, é emocional, não preciso tomar remédio. Não preciso ir no médico. Agora entra num coma. Adivinha de quem é a responsabilidade que deixou chegar naquele ponto? Se você, terapeuta, não orientou essa pessoa a procurar um cuidado. Ai, Gisele, você está sendo portadora de má notícia. Tô, porque eu não quero que isso aconteça com você. Todo cuidado é pouco. Meu vizinho, ele costuma dizer aqui que o seguro morreu de velho e ainda assim morreu. Então a gente toma cuidado. Paciente veio queixando, lá eu estou dentro da minha área, dentro da odontologia. Eu tenho plena capacidade de fazer um diagnóstico de bruxismo. Eu olho para minha cliente aqui, não tem nada a ver com bruxismo, não era bruxismo. Vai no neuro, vai conversar com o neuro. Você está achando que é Alzheimer? Vai lá conversar com o neuro. Vai lá, às vezes ele fazer um examezinho de Parkinson. O Dr. Google não te explicou direito. Parte neurológica não é comigo. Vai no médico. Mas você não é dentista, você não podia pedir um exame de bruxismo? Podia. Não era bruxismo, para que eu vou pedir um exame? Vai lá. Ela voltou uns dias depois, agora acompanhando a mãe. A mãe veio fazer o tratamento, ela veio junto. Ela olhou pra minha cara e falou assim: parei de tremer. Só quando eu tô muito estressada que treme. Foi lá no médico, o médico não quis me passar nem um remedinho. Falou que eu não precisava. Eu falei, aí eu olhei pra cara da mãe, a mãe falou assim: desde o dia que vocês conversaram, mais da metade das doenças dela sumiram. Gente, essa pessoa recebeu atenção. Pode ser que daqui a um tempo volte as doenças? As doençaiadas dela? Pode. Mas agora ela vai voltar consciente, com clareza, porque ela já foi alertada. Ela foi comigo, foi no neuro e foi na ginecologista também, gente. Porque ela tinha lido que podia ser algum problema de hormônio ginecológico. Aí eu virei pra ela e falei assim: só volto a conversar com você depois que você for em todos esses médicos. Aí a gente conversa de novo. Falei, aí eu vou pedir um exame de bruxismo pra você. Gente, ela não tem nenhuma condição bucal que remeta ao bruxismo. Percebe? Quando a gente está seguro naquilo, que a gente conhece aquilo, a gente entende que a doença ela não é a nossa inimiga, nem a do nosso cliente. E que nós sim podemos ter apoio de um médico. Imagina que lindo, você faz o seu papelzinho timbrado. Gente, um papel simplesinho, põe tua logo no papel, teu nome, teu telefone, teu e-mail. Se você tem uma clínica física onde você atende, que nem lá o Irmo tem um espaço que ele atende, bota lá no rodapé o nome do espaço, escreve uma carta para o médico, olha, estou em atendimento terapêutico do senhor Joãozinho da Silva. Ele se apresenta com tal e tal condição. Peço avaliação clínica do colega. Gente, olha que autoridade que você tá, até como médico. Aí, Gisele, mesa paciente. Não, gente, faz isso. Confia na tia. São 22 anos encaminhando cartinhas para médicos. Tem médico que responde agradecendo pela carta. Tem um gineco aqui no bairro, no consultório pertinho daqui da minha casa. É uma clínica, o dono da clínica é ginecologista. Toda gravidinha, ele pede uma carta do dentista. Meu papel de receituário do consultório, ele tem uma tarja laranja.
E aí eu meio que fiquei conhecido como a dentista do receituário laranja. Porque sempre que a minha paciente volta com a cartinha, ele já sabe. Às vezes eu deixo, às vezes eu falo para a paciente assim, não, depois eu deixo lá para ele, porque do lado da minha casa eu deixo lá na hora do almoço, na hora que eu for para casa. Eu mando uma cartinha. Olha, a condição bucal dela é assim, assim, assim. Às vezes já aconteceu de precisar fazer um tratamento. Então ele já sabe que em um determinado momento ele vai pedir para aquela paciente vir fazer o tratamento, quando a gente tem a janela de segurança. Gente, não tenha medo. Não tenha medo do julgamento do outro profissional. No máximo, ele vai virar o seu papel ao contrário, porque isso acontece também, tá, gente? Ele vai virar o seu papel ao contrário e vai falar assim: não há nada, e tarará. E pronto, agora você faz o seu tratamento. Ah, mas e se o médico não acreditar em terapeuta, falar que tem que ir no psicólogo e eu perder o cliente? E talvez esse cliente não fosse para ser seu. Era para ser do psicólogo. Para de sofrer, vai fazer terapia, vai resolver o seu problema. Denilson, eu gosto. Denilson perguntou para a gente aqui: essa indicação poderá ser feita por outras formas de contato ou preferencial é papel? Por que que eu gosto de papel? Porque eu tenho prova documental, prova física em documento. E isso vai para o prontuário do meu cliente. Ah, Gisele, mas você atende online? Atendo. Então, eu mando uma cartinha em PDF e peço para ele levar na clínica. Eu mando em PDF. Gisele, posso mandar direto para o médico se a pessoa tiver o contato do médico para te passar? Porém, contudo, conquanto, muitas vezes acontece da pessoa ainda ir procurar o médico. Ela nem foi no médico ainda. Ela não sabe quem vai atendê-la. Então, ela já está com a cartinha com ela. Ah, Gisele, mas se. Eu imprimo a carta e ponho no prontuário e assino, tá? No prontuário eu assino. A data que eu enviei e assino. Gente, eu sou a velha escola. Por que velha escola? Porque eu aprendi que coisas importantes vão para o papel, porque se precisar fazer teste da tinta do dia que eu escrevi aquilo, é possível fazer isso numa perícia judicial. Isso é precaução judicial. Então, eu mando para o cliente e escrevo no papel assim, enviado pelo WhatsApp, enviado pelo e-mail, dia tal e assim. Eu tenho uma comprovação no meu documento. Depois a gente faz uma live aqui com o Irmo, falando dos cuidados legais que a gente precisa ter. Eu não sou advogada, gente. Isso é instrução que eu recebi para atendimentos. Então, eu sigo. Tudo que falam para mim assim, cuidado com tal coisa, eu sigo para a gente ter cuidado. Ok? Até aqui. Dúvidas e perguntas? Comentários? Xingamentos? Vai que alguém quer xingar. Seu Homero, até aqui tudo bem? Se não tem dúvidas, eu quero apresentar para vocês a carta do sintoma. Gente, o que que eu vou pedir para vocês? Eu vou literalmente ler uma carta para vocês. Só que para isso, eu vou convidá-los ao exercício, de verdade. Como depois vocês poderão fazer com o cliente de vocês. Ou, se vocês forem fazer uma palestra, uma aula, que vocês forem daí fora, vocês podem fazer isso. Então, o que que eu vou convidá-los a partir de agora? A pensar aí se em algum momento de vida, ou talvez até no momento atual, você esteja passando por alguma dor, algum sintoma. Se tem aí uma dor de cabeça, uma dor muscular, aquela coisinha chata que fica te incomodando, que talvez você já tenha até ido no médico, até visto e percebeu que aquilo não era médico, era psicossomático. Enquanto vocês vão se conectando com isso, esse sintoma mandou uma carta. E ele começa dizendo justamente: olá, eu estou aqui. Eu tenho muitos nomes: dor de joelho, abscesso, dor de estômago, reumatismo, asma, gripe, dor nas costas, dor ciática, câncer, depressão, enxaqueca, Alergia. tosse, alergias, insuficiência renal, diabetes,
hemorroidas, e a lista continua. Ofereci-me como voluntário para o pior trabalho, ser o portador de notícias pouco agradáveis para você. Você não me entende. Ninguém me compreende. Você acha que eu quero lhe incomodar, estragar os seus planos de vida. Todo mundo pensa que eu desejo atrapalhar, fazer o mal, limitar você. E não é assim. Isso seria um absurdo. Eu, o sintoma, simplesmente estou tentando lhe falar numa linguagem que você ainda não entende. Vamos ver, me diga uma coisa. Você negociaria com terroristas batendo a sua porta com uma flor na mão e vestindo uma camiseta com o símbolo da paz impresso nas costas? Não, né? Então, por que você não entende que eu, o sintoma, não posso ser sutil e levinho quando preciso lhe passar uma mensagem? Me bate, me odeia, reclama de mim para todas as pessoas, reclama da minha presença no seu corpo, mas não para um minuto para pensar e raciocinar e tentar compreender o motivo da minha presença no seu corpo. Apenas escuto você a dizer: cala-te, vai embora, te odeio, maldita hora que você foi aparecer. E muitas frases que me tornam impotente para lhe fazer entender. Mas devo me manter firme e constante, porque devo lhe fazer entender a mensagem. E o que você faz? Manda-me dormir com remédios. Manda-me calar com sedativos. Me suplica para desaparecer com anti-inflamatórios. Quer me apagar. Tenta, dia após dia, me calar. A minha única intenção é lhe passar uma mensagem. Mesmo assim, você me ignora completamente. Imagine que eu, o sintoma, sou a sirene do Titanic, aquela que tenta de mil maneiras avisar que tem um iceberg ali na frente e você vai bater com ele e afundar. Toco e toco durante horas, semanas, meses, anos tentando salvar sua vida. E você reclama que não deixa você dormir, que não deixa você caminhar, que não deixa você trabalhar. Ainda assim, continua sem me ouvir. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Para você, eu, o sintoma, sou a doença. Que absurdo! Não confunda as coisas. Eu não sou a doença. Eu sou um sintoma. Por que me cala quando sou o único alarme que está tentando lhe salvar? É bom se você se sentir incomodado com isso que estou lendo. Deve ser algo assim como um golpe na sua inteligência. Está certo se estiver se sentindo frustrado, mas eu posso conduzir o teu processo muito bem e eu o entendo. De fato, isso faz parte do meu trabalho, não precisa se preocupar. A boa notícia é que depende de você não precisar mais de mim. Depende totalmente de você analisar o que precisa ser feito, o que tento lhe dizer e tento te prevenir. Quando eu, o sintoma, apareço na sua vida, não é não para lhe cumprimentar, é para lhe avisar que uma emoção contida no seu corpo deve ser analisada e resolvida para não ficar doente. Deveria se perguntar a si mesmo: por que apareceu esse sintoma na minha vida? Ele pretende me alertar? Por que esse sintoma está aparecendo justamente agora? E principalmente, o que devo mudar em mim? Se você deixar essas perguntas apenas para sua mente, as respostas não vão levar você além do que já vem acontecendo há anos. Deve perguntar também ao seu inconsciente
ao seu coração e às suas emoções. Por favor, quando eu aparecer no seu corpo, antes de me adormecer, analise o que tento lhe dizer. Verdadeiramente, por uma vez na vida, gostaria que o meu trabalho fosse reconhecido. E quanto mais rápido tomar consciência do porquê do aparecimento no seu corpo, mais rápido irei embora. Aos poucos, você descobrirá que quanto melhor lhe analisar, menos lhe visitarei. Por favor, me deixe sem trabalho. Ou você acha que eu gosto do que eu faço? Eu convido você para refletir sobre o motivo da minha visita cada vez que eu apareça. Atenciosamente, o sintoma. Quantas vezes recebemos essa carta ao longo das nossas vidas? Só que sabe aquelas cartas que a gente acha que é propaganda boba e nem abre? A gente nem checa o que é. A gente só vê lá assim, o sintoma mandou, a gente rasga essa carta e joga fora. Quantas vezes a gente não ouve? Quantas vezes a gente não ouve o sintoma do nosso cliente? O que o cliente está dizendo para a gente? Porque nem a gente está preparado para ouvir. A gente não quer ler a nossa carta, vai ler a carta do cliente. Então, essa aula, e eu estou encerrando aqui, é para que a gente possa, a partir de agora, refletir sobre os nossos próprios sintomas, aquilo que está acontecendo conosco. Porque não somos super-heróis. Não somos alecrins dourados que não passam por questões emocionais. O que talvez aconteça conosco, temos algum caminho dentro do mundo emocional, é que a gente saiba agora gerenciar o que está acontecendo. A gente saiba olhar para algumas coisas e falar assim, calma, estou meio estressado com tal coisa, por isso eu estou assim. E a gente aprende a respeitar isso. Agora, quantas vezes o nosso cliente está gritando sobre um sintoma e a gente também está ignorando? Então, meu convite a partir de agora, para cada um de vocês, é ouvir, ler essa carta. Eu vou mandar essa carta para vocês. Se fizer sentido, talvez com sutileza e elegância, você diga para o seu cliente, cliente, tem uma carta muito especial para você. Eu sou o carteiro que vou lhe entregar. Leia, reflita, e na próxima sessão conversamos sobre isso. Ou você mesmo pode ler para o seu cliente naquela sessão. É um jeito de você alertá-lo sobre todas essas doenças. Até aqui fez sentido para vocês? Eu vou me despedindo. Eu agradeço a cada um de vocês. Não coloquei meu slide aqui com minhas redes sociais, mas quem quiser me seguir, @agiseleugenio no Instagram. Eu estou começando a partir de agora, a partir dessa semana, a colocar conteúdos para terapeutas lá. Então, essa semana, estou falando de Triângulo do Drama, Triângulo de Karpman, que foi meu aluno aqui no curso, já teve essa aula. Então, eu coloquei lá algumas coisinhas. Então, ao longo dos dias, vão começar a entrar mais conteúdos voltados para terapeutas. Gisele, você vai deixar de atender público final? Não, eu continuo atendendo meus clientes. Só que eu amo fazer isso aqui, eu amo ensinar vocês. Então, eu vou usar meu Instagram também para ensinar vocês. Então, quem quiser, segue lá. Eu agradeço mais uma vez, e Andréia, com você. Obrigado, doutora Gisele. Fazer uma pergunta, você falou que vai deixar essa cartinha, vai mandar para o grupo que você está querendo dizer que você vai mandar? Lá no Ah, grupão. A hora que que você legal, publicar a live, essa live aberta para todo mundo, a hora que você publica lá, eu mando a cartinha na sequência para os alunos. que legal, perfeito. Assim, ó, eu vou até dizer para todos que estamos encerrando esta aula sensacional. E aproveitando essa dica da doutora Gisele, e se você também não escutou essa carta, volta ao vídeo que você vai conseguir escutar. Agora, se você não escutou e faz parte do grupo do Praticadamente, da comunidade do Praticadamente, você vai receber, ok? Então não perca tempo. Se quiser, vou deixar na descrição desse vídeo o link, né, do formulário para você se inscrever e participar do nosso grupo. Tá bom? Então, lembrando a todos, participem do nosso Instagram, das nossas redes sociais, porque assim vocês vão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá?
das próximas semanas. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio, a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você que está assistindo à gravação desta aula, eu lhe convido a interagir deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, porque isso é importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir e assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!